Olá, acadêmicos! Estamos aqui, eu e a professora Alessandra, para conversarmos com vocês sobre a zona de desenvolvimento proximal e suas implicações no processo ensino-aprendizagem. Sabemos que são várias as teorias que abordam sobre a aprendizagem e o desenvolvimento humano. E dentre essas teorias, vários estudiosos aparecem, como Piaget, Skinner, Vygotsky e Vallon. E quando nós estudamos sobre esses pesquisadores, alguns conceitos surgem nos quais precisamos compreendê-los, principalmente quando estamos inseridos no contexto educacional. Entre esses conceitos, existe o quê? A ZDP. Mas, professora Alessandra, o que vem a ser essa ZDP? Na nossa formação, ouvimos muito falar nessa sigla, ZDP. ZDP significa Zona de Desenvolvimento Proximal e ela está muito presente tanto nos nossos processos de sala de aula quanto no nosso dia a dia. Por quê, né? Porque essa teoria, ela busca compreender o quê? Qual o papel dos agentes educacionais? Quais os instrumentos esses agentes utilizam para desenvolver ou acelerar o aprendizado e, consequentemente, organizar esses conceitos? Que conceitos seriam esses? Conceitos espontâneos, como os conceitos científicos. Alessandra, é interessante quando a gente começa a compreender como nós aprendemos. Inicialmente, nós temos as nossas ações extremamente involuntárias, sem saber como elas acontecem e por que devemos fazer. Como, por exemplo, a criança quando começa a manipular um jogo de encaixar peças. Inicialmente, ela não reconhece, não é isso? Quais seriam as peças que deveriam ser encaixadas? E é nesse momento, quando a criança faz uso de elementos, brinquedos, jogos, que ela precisa da intervenção desse adulto e ali se instala a zona de desenvolvimento proximal. Justamente, Alessandra. E as dimensões da aprendizagem humana, para nós compreendermos essas dimensões, Vygotsky desenvolveu o conceito de 2 níveis, para entender a relação real entre o desenvolvimento da criança e a sua capacidade de aprendizado. Quais seriam esses níveis? Primeiro, podemos falar sobre o nível de desenvolvimento real. Nesse momento, a criança ela já consegue fazer as suas atividades sozinha. Por quê? Porque nessa etapa, o seu processo de amadurecimento já está consolidado. Então, ela já consegue andar sozinha, ela consegue escrever sozinha, ela consegue, por exemplo, fazer o brinquedo, desenvolver a atividade de encaixar as peças adequadamente, sem a ajuda do outro. E, professora Alessandra, o que seria então o nível de desenvolvimento potencial, que é o outro nível de desenvolvimento desenvolvido por Vygotsky? O nível de desenvolvimento potencial é justamente a situação onde a criança vai se encontrar, onde ela precisa do auxílio de um adulto para que ela execute aquela ação. Como a professora Raquel nos disse, a situação de nível de desenvolvimento real, onde a criança já sabe andar sozinha, ela já está à frente do desenvolvimento potencial. Então, no desenvolvimento potencial, essa criança precisa do auxílio de um adulto para executar essa ação de andar. É como também um outro exemplo clássico, o aprender a escrever, né, Alessandra? E entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, nós temos a zona de ZDP. O que é, Alessandra, a zona de ZDP? Então, o conceito de zona de desenvolvimento proximal é exatamente a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. É ali que se instala a ZDP. Aquilo que a criança fazia anteriormente só com a ajuda do outro, ela passando pela zona de desenvolvimento proximal, ela vai conseguir fazer essa atividade sozinha. E nesse momento, Alessandra, é de fundamental importância o papel do professor. Por quê? Porque ele vai ser mediador, não é isso? Sim. O professor mediador é a
a veia que vai dar esse tônus para que o conhecimento aconteça. Então, nós podemos dizer que os professores, eles estão diariamente atuando na zona de desenvolvimento proximal. E o professor, ele precisa conhecer o nível onde o aluno se encontra para oferecer estratégias pedagógicas adequadas às suas necessidades.